Bom dia a todos. Dado o adiantado da hora, subscrevo todos os cumprimentos institucionais que são devidos e que se dão aqui por integralmente reproduzidos. Os problemas da justiça portuguesa exigem hoje mais do que nunca a aplicação de novas tecnologias. É fundamental que exista uma estrutura que sirva de ponte entre as necessidades do tribunal analógico e as soluções que o mundo digital oferece. É precisamente para preencher essa lacuna que o Altec foi criado. O Altec não é apenas um projeto de tecnologia, é uma resposta estruturada, sustentada ao desafio de modernizar a justiça, garantindo que cada inovação tenha um propósito claro e um impacto real no terreno. O Altec é um ecossistema que liga a realidade dos tribunais à inovação tecnológica, atuando em 3 áreas complementares e interdependentes. Apoio a processos de elevada complexidade. A nossa atuação aqui começa no terreno, dando apoio direto nos processos mais exigentes. É aqui que identificamos os problemas e as necessidades reais. Formação. Com o conhecimento adquirido no terreno, desenvolvemos ações de formação para juízes e outros profissionais, capacitando-os com as competências necessárias para os desafios atuais. Desenvolvimento de software aplicado. Esta é a base da nossa estrutura. As necessidades identificadas nos processos são o ponto de partida para a criação de aplicações personalizadas, desenhadas para resolver problemas concretos. Este modelo garante que a nossa inovação não é teórica, nasce da ligação direta às necessidades práticas dos tribunais. A nossa equipa multidisciplinar, composta por juízes, oficiais de justiça, assessores jurídicos e engenheiros informáticos, assegura que cada solução é relevante e eficaz. No pilar de desenvolvimento, criamos soluções que vão desde microaplicações, focadas em automações, até aplicações com inteligência artificial que facilitam o trabalho diário. Os nossos projetos incluem sistemas de speech-to-text para transcrição de sentenças orais, ferramentas avançadas de pesquisa de jurisprudência, sistemas de extração de dados e criação automática de sumários jurisprudenciais. O nosso objetivo final é o desenvolvimento de um assistente virtual para a justiça. Atendendo à especificidade do público-alvo, optámos por criar aplicações para casos concretos e não, nesta primeira fase, assistentes de IA gerais. Isto permite ao utilizador obter rapidamente a informação que pretende, sem necessidade de uma grande curva de aprendizagem. Para alcançar estes objetivos, operamos através de 2 caminhos estratégicos. Desenvolvimento in-house. A nossa equipa interna desenvolve soluções ágeis e perfeitamente alinhadas com as necessidades identificadas, e parcerias com a academia. Para os desafios mais complexos, especialmente na área de inteligência artificial, estabelecemos parcerias e cooperação com instituições universitárias, trazendo o melhor conhecimento académico para a resolução de problemas práticos. E é neste âmbito que o Conselho estabeleceu uma parceria com o Departamento de Informática da Faculdade de Engenharia da Universidade do Minho, na pessoa dos professores doutores Paulo Novaes, José Machado e Francisco Marcondes, e é o fruto dessa parceria que o professor Paulo Novaes irá agora apresentar. Muito obrigado. Eu vou só falar. Primeiro, só vou fazer uma pequena introdução, depois, porque esta apresentação vai ser a várias mãos, está bem? Como se fosse uma dança, mas eu não sou de facto especialista em dança. Só para verem, perdoarem-me as dificuldades, às vezes, que vou ter de linguagem, só para explicar um exemplo que até foi o meu colega José Machado que apontou aqui, para perceber a diferença entre nós e alguns de vocês. Para nós isto é impossível. 26 nunca, para um engenheiro, 26 nunca é maior que 27, logo. E vocês, nenhum de vocês se apercebeu disso. Para nós isto significa é algo completamente impossível, está bem? Pronto. É só uma pequena brincadeira para perceberem que às vezes nós temos de facto algumas dificuldades de entendimento, para coisas que para mim são muito simples, para vocês são complexas e vice-versa, não é? Pronto.
E a última brincadeira, só porque num registro, há bocado, estava a falar com o Sr. Juiz Conselheiro, estava a dizer que nem... Quando estava no painel anterior, a minha colega Alexandra e todos os colegas, a doutora Sofia, etc., eu estive quase para dizer, cuidado que nem a água é neutra, tem pH, não é? Pronto. Isto para explicar que, se calhar, nós devíamos partir desse pressuposto, é que não há neutralidade, é impossível, está bem? E por isso nós, nos nossos sistemas, muitas vezes, aliás, com o colega Arlindo Oliveira, temos estado a ver isso até no Amália, que nós pertencemos a uma parte da equipa do Amália. O Arlindo é, no fundo, quase que me atrevo, o juiz do Amália, um deles, se me permites falar assim, é por salvaguardas, não é? Que são sistemas que depois vão tentar garantir que não passa, digamos, nada de que não possa estar. Pronto. Essa é a primeira observação. Segunda nota, esta equipa é multidisciplinar. O que estão a ver é um simples, neste momento, protótipo. Envolve pessoas do Conselho Superior de Magistratura, em particular do Departamento de Informática, ou melhor, do Centro Algoritmo da Universidade do Minho e também da Universidade Católica, nomeadamente o Pedro Freitas, enfim, e também, já agora, o Dr. Juiz Conselheiro, que me corrigiste há bocado, Cima Santos, que também nos tem estado a dar muitas recomendações e até a testar em alguns casos. Aliás, o Francisco a meio vai mostrar um pequeno teste que já estamos a fazer das soluções em que tivemos a usar o doutor para fazer essa validação. Está bem? Pronto. Segunda observação, se calhar já agora no título está ali uma coisa que devíamos tirar, porque eu acho que também fazemos uma confusão, mas isso é a culpa nossa de termos chamado à nossa área inteligência artificial. Enfim, não fui eu, nem foi o Arlindo, nem o José Machado que demos esse nome, isso vem do John McCarthy e pessoas assim no século passado, mas se calhar, se retirássemos a palavra ali inteligente, já metade dos problemas que aqui colocaríamos, ou que se foram colocando, deixavam de existir. Porque, na realidade, a inteligência é muito mais do que sistemas de raciocínio, que é isso que, de algum modo, nós temos, que é encontrar caminhos, soluções. Não é? Inteligência é depois aplicar isso. Não é? Há bocado estava a dizer o Sr. Juiz Conselheiro que me estava a ouvir e, se calhar, tinha várias ações que podias fazer. Uma delas é dizer, Paulo, só estás a dizer disparates, estás a usar uma linguagem. E não o fez porquê? Porque isso podia ser o seu sistema de raciocínio que estava a pensar. Não o fez porque aplicou valores, não é? Um sistema que diz, isso não faz sentido, ele está a dar o seu melhor, eu estou agora-me a defender, não é? Pronto. Continuando, Francisco, podes gerar. Pronto, isto é só para explicar que às vezes eu julgo que as soluções vão por aí. O que nós temos estado a fazer é desenvolver para determinadas funções, e depois no fim até vamos falar de umas que já estamos a desenvolver, de assistentes digitais que usam LLMs, está bem? Pronto, eu não vou entrar em detalhes técnicos que eu julgo que não são necessários neste momento. Há diferentes LLMs, já agora nenhum deles é neutro, volta à questão da neutralidade, e nunca serão. Há bocado alguém falou da fonte que era o... Exatamente, até a Wikipédia, nada é neutro, por isso... O que temos é que saber viver com isso, julgo eu, está bem? Pronto. E nem o Amália já agora vai ser neutro. Pronto. Podes continuar? O que é que nós defendemos? O uso desses sistemas. Há muitos anos atrás, um colega nosso, em particular meu e do Pedro e do Machado, chamado Francisco Andrade, estava sempre a dizer, nós não estamos agora... A única diferença é que vamos deixar de passar de ferramentas a usar artefactos. Porquê é que ele fazia esta diferença? Porque estes artefactos que agora estamos a utilizar têm duas características que nos fazem alguma confusão. Uma delas é aprenderem, logo podem se tornar não determinísticos. Não é? No fundo, podemos não prever no início da sua utilização qual será a solução final, porque aprendeu nesse decurso. E a questão da autonomia, que é, no fundo, perdemos o controle. Dito isto, em nenhum momento eu acho que isso deve ser feito aqui. Não é? Da mesma maneira que eu quero, e na medicina é um bom exemplo disso, da utilização de ferramentas de apoio à decisão, nenhum de nós quer que o médico não use aqueles sistemas de imagiologia, só para dar um exemplo que são simples. Porque senão, provavelmente ele não vai detectar nenhum por cento das possibilidades de cancro de pele, só para dar um exemplo que nós possamos ter. Não é? Por isso, a mesma coisa se aplica, julgo eu, para os colegas, quando permitem isso. Continua, Francisco. Pronto, o que nós vamos mostrar são soluções usando LLMs, estamos a testar com todos eles e ainda não testamos com o Amália porque ainda não está numa fase de maturidade suficiente para o fazer. No entanto, o Amália será utilizado no mínimo para garantir que
que a linguagem que daí resultar seja um português o mais correto possível, um português europeu, já agora com essa salvaguarda. E também multimodal, porque vai ter, por exemplo, características de voz, etc, etc. Tá bem? Podes continuar, por favor? E o que vamos hoje só ver nesta primeira parte é um protótipo que está a ser feito no âmbito desta colaboração, que é para tentar fazer, então, o resumo de processos e decisões, neste caso, de acordos. Está bem? Francisco, agora continua. Ok. Pronto. Falar um pouquinho sobre como que funciona o desenvolvimento desses modelos. De grande parte, a gente começa com uma arquitetura transformer e os dados de treino, como isso daí já foi muito falado. Com isso resulta num modelo pré-treinado, que basicamente ele vai conseguir fazer, dependendo da forma de treinamento, a previsão do próximo token sempre. E aí, sobre esse modelo pré-treinado, é feita a afinação supervisionada e o feedback por reforço humano, que é quando você vai fazer o ajuste dele para ele se tornar um modelo útil para as diversas aplicações humanas. Até que, a partir do modelo afinado, você se torna possível fazer uma série de configurações, entre elas os prompts de sistemas, os RAGs, os chamadas de ferramentas, ajuste de parâmetros e outros, até que a gente chega no modelo final. Tá? Quando a gente vai fazer uma solução como essa, que a gente precisa criar resumos jurídicos, a gente precisa decidir em qual área que a gente vai atacar. Se a gente vai tentar criar um modelo que é capaz de fazer resumos de raiz, se a gente vai tentar fazer uma afinação, tentar fazer um ajuste nele, né, um componente, ou se a gente vai tentar configurar. Naturalmente, cada uma dessas etapas elas têm dificuldades e elas têm um custo. Né? Um custo de treinar um modelo de raiz ele é muito maior do que se você consegue fazer uma customização dele para um determinado ponto. Então, o que a gente... e todos os custos associados, não só em termos financeiros. Né? O que a gente optou foi por tentar, num primeiro momento, se a gente conseguia... trabalhar isso a partir da última etapa. Será que a gente consegue ajustar isso com sucesso suficiente para ser trabalhado dentro do âmbito que a gente precisa? Então, é o que a gente vai mostrar hoje. Grosso modo, a gente começou a trabalhar com uma ideia de prompt semiótico. Prompt é a forma que a gente estrutura um agente dentro do ambiente de LLMs. Né? Semiótica, eu vou pedir licença para fazer uma concessão, mas a ideia é que a semiótica, basicamente, ela seria a matemática da linguística. Tá? Então, é um modelo formal sobre o qual a linguística estaria sendo suportada. A gente trabalhou isso muito nesse livro, tem o livro aqui, né? E nesse livro a gente trabalhou a ideia de como que a gente pode utilizar semiótica para a criação de agentes agentes de linguagem e esses agentes fazerem o que a gente consegue, ou seja, restringir o aspecto semântico desses agentes para que a gente consiga fazer ele dar a resposta mais acertada possível dentro daquilo que a gente precisa. Okay? Bom, esse é um exemplo parcial. Assim, a ideia é que não seja possível perceber tudo, mas para ter uma ideia mesmo da ideia do prompt semiótico do sistema jurídico que a gente está utilizando. Tá? Só para ter ideia, esse prompt ele é um agente com cerca de 100, um pouquinho mais de 100 linhas de instruções para ele poder fazer a geração desse sumário, tudo ancorado em engenharia semiótica. Ok? Pronto. Aqui dá para apresentar um pouquinho do sistema em si, que é gerado pelo MIM. Basicamente, a ideia... Eu não vou tentar explicar esse slide aqui. Na verdade, vocês que deveriam me explicar o que é resumos jurídicos, mas para dar uma contextualização, que estamos trabalhando com resumos jurídicos e que esses resumos jurídicos eles têm características que são próprias, que não são comuns a outros tipos de resumos. Né? Então, se a gente colocar... O primeiro ponto nesse experimento é se a gente colocar
simplesmente pedir para um LLM fazer o resumo jurídico a partir de um acórdão. Tá? Basicamente, algo como cola-se o acórdão e pede para ele, gere o sumário. A gente colocou isso no Gemini, né? E aí teve 2 resultados. Né? Eu estou usando o Gemini como, sem o prompt a título de comparação, porque a gente vai falar dele mais para frente. Tá? Então, a ideia é assim, você vê que você tem uma grande variação entre uma geração e outra geração, e que algumas são melhores, outras piores, e aqui são só 2. Se você tivesse colocado 10 vezes, ia ter outras versões diferentes. Tudo bem? Pronto. E aí o que acontece é o seguinte, a gente entra num dilema que a gente precisou entrar na questão do equilíbrio entre rigor e abstração. A gente não quer apenas que ele faça como os sumarizadores, ou sumarizadores determinísticos, em que ele vai extrair frases do texto e assim gerar um resumo. A ideia é que ele, de fato, ele tenha um grau de abstração desse modelo, ou seja, ele seja um pouco argumentativo, mas o problema é que quando você aumenta o grau de argumentação dele, você aumenta a entropia dele, ou seja, você aumenta o risco de alucinação. O problema é como é que a gente cria um modelo que consiga fazer um texto argumentativo, mas reduzindo a entropia ao máximo. Né? Então, a abordagem que a gente tem é assim, a gente primeiro pede para ele fazer numa das etapas do agente, ele vai primeiro fazer uma descrição. A descrição, ele tem uma ideia de baixa entropia. Tá? Então, a partir dessa descrição de baixa entropia, é que ele vai construindo o sumário resultante. Tá? A questão, só como um parênteses, isso deu origem a um estudo que a gente precisou fazer. Ok, como é que a gente consegue fazer isso e que leva a alguns resultados muito, muito interessantes. Né? Por exemplo, a gente tem aqui, você vê que você tem uma pequena entropia média, tá? No descritivo, e já no argumentativo você aumenta bastante. Para alguns modelos, isso é melhor, isso é pior. Então, isso começa a dar a ideia de que existem modelos em que eles têm uma maior capacidade de descrição do que outros. Então, isso ajuda a gente a entrar no mérito de questões como, por exemplo, quais modelos são melhores do que outros para a gente fazer esse tipo de trabalho. Né? Então, basicamente, a ideia desse parênteses vê que todos eles têm significância estatística. Ok? Pronto. Aqui é um exemplo, a gente pegou eu não vou abrir o link aqui, mas a gente pegou a partir desse acórdão, a gente pegou todo o texto da decisão, colocou no nosso agente e ele gerou o resultado que está na esquerda e o que está na direita é o gerado por um humano. Você vê que o gerado ele é basicamente, não sei se dá para enxergar, acho que dá. Sim. Ele é basicamente semanticamente equivalente. Desculpe. Ele é semanticamente equivalente ao modelo humano e isso se repetiu em diversos testes, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá bem? Pronto. Aí isso levantou a um segundo ponto. Ok. Quando a gente começou a criar sumários, entra-se na questão de se aquele sumário é o melhor sumário possível para comparação. E aí surge a necessidade de um dataset de padrão ouro, que é o que a gente está fazendo montando agora com a colaboração do CSM. Para já, nós temos 113 acórdãos que estão sendo divididos em sumário, decisão e metadados. Tá? A ideia é que a gente consiga, com o tempo, criar esse dataset e disponibilizá-lo para uso. E, claro, para os testes do agente.
Pronto, essa é a interface do agente, tá? Basicamente, ela é uma interface muito simples. Vê que aqui você tem duas opções. Nesse momento, você tem dois agentes diferentes. Um que vai utilizar LLM local. Nesse caso, a gente está usando o Qwen de 230 bilhões de parâmetros. E tem o Gemini para a gente fazer a prototipação mais rápida, tá? A vantagem do local é que a gente consegue garantir a anonimização de dados, ou seja, o dado não sai do local, principalmente se você está numa fase em que o acórdão ainda não foi publicado, né? Ele é muito simples, basicamente, você clica browse files, ele vai buscar o ficheiro, aí ele vai abrir para você gerar o sumário e vai fazer a geração desse sumário. Pronto. Naturalmente, essa geração ela é editável, ou seja, quem estiver gerando sumário pode editar para corrigir, eventualmente, questões do... Muito obrigado. Pode corrigir alguma questão que ele tenha percebido, que ele queira ajustar, e aí, finalmente, ele salva isso como um ficheiro. Naturalmente, essa é uma interface simples. Acha que mostra? Eu vou tentar... Deixa eu ver se eu... Hã? Deixa eu ver. Só um minutinho. Aqui. Pronto. Em geral, quando a gente faz uma demo, é que as coisas dão errado. Então, vou pedir para terem um pouquinho de paciência. Tá? Pronto. Aqui eu vou pegar esse texto do STJ, aqui tem o texto da decisão, eu já mostro o ficheiro inteiro. Arquivo carregado. Tá vendo? Ele tem 61 mil caracteres. Deixa eu ver, tinha uma coisa. E aqui eu vou gerar o sumário. Para já, ele está utilizando, para título de demonstração, ele está utilizando o Gemini, senão a gente ia demorar muitas horas até conseguir fazer isso com uma solução local, dentro das máquinas que a gente tem hoje disponível. Tá? O que a gente pegou foi esse texto do STJ, vê que está o texto da decisão. Ok? E, em comparação, a gente tem o sumário, e aqui tem o link, que eu não vou abrir, mas pronto, o sumário está aqui. Ok? Pronto, está a processar. Já está. Ok? Deixa eu ver se eu consigo dar... Isso daqui, comparando com esse daqui, você vê que tem uma proximidade muito grande, certo? E lembrando o seguinte, lembra que logo no início da apresentação, a gente mostrou diferentes vezes que a gente correu o Gemini, ele deu todas as vezes resultados muito diferentes. Eu propositadamente usei o mesmo texto para mostrar que ele mantém alguma consistência. Ele não é 100% consistente, nem é o objetivo que seja, mas é que ele mantém uma consistência semântica entre as gerações. Ok? Pronto. Depois, como é óbvio, quiserem fazer outros testes, a gente está à disposição. Falar um pouquinho da análise de resultados. Então, o objetivo atual a gente está trabalhando com prova de conceito. Tá?
Principalmente, agora a gente vai começar a entrar numa fase posterior, depois que a gente conseguir finalizar a parte do dataset ouro para a gente, de fato, aumentar o número de especialistas, aumentar o número de amostra. Tá? Para já, a gente trabalhou com uma amostra de 10 acórdons e um especialista, que é o Dr. Cima Santos. Tá? Basicamente, a gente trabalhou, para a geração de sumários, a gente trabalhou com o Gemini 2,5, com o Grok 3, com o DeepSeek R1, com o Queen 3 e com o Queen de 235 bilhões de parâmetros local. Tá? A gente excluiu o ChatGPT e o Claude porque eles não tinham uma janela de contexto suficiente para caber o acórdão. Ok? Pronto. Cada um dos 5 sumários, mais o sumário humano, foi avaliado por um especialista, que é o Dr. Cima Santos. Ele fez 4 tarefas. Ele fez uma análise crítica, uma avaliação Likert dos sumários, uma classificação em termos de qualidade e utilidade. Ele tentou identificar qual que era o sumário humano e tentou identificar qual que era o sumário gerado localmente. Tá? Depois... Convém dizer que ele não tinha nenhuma informação relativamente a isso. Pronto. Como é óbvio, foi um teste cego, né? Depois, fizemos uma avaliação de uma distância semântica. A gente pegou o BERT Score, que é uma métrica de informática, para verificar a distância de embeds, para tentar identificar a distância semântica entre as gerações. E depois a gente fez uma análise deep, agora sim utilizando o ChatGPT, para ver se ele conseguia identificar quais que eram as diferenças entre os acórdons. Essa que foi a metodologia que a gente usou. Bom, em termos de resultado, quero chamar a atenção. Isso daí são as médias em heatmap, onde o azul mais escuro é melhor, né? Então, vamos ver. A escala ia de 0 a 4, tá? Então 4 seria o máximo. O baseline humano, ele tem esses resultados, e a gente vê que o Gemini ele consegue um resultado médio muito parecido no teste cego, no teste qualitativo cego feito por especialista. Ok? O local, que é também o objeto de interesse dessa prova de conceito, ele teve uma performance pior, mas, entretanto, suficiente no sentido de que isso não isso é para ser um apoio à pessoa que vai preparar o sumário, ou seja, ele vai apresentar uma primeira versão a ser trabalhada por um humano depois. Os elementos avaliados na escala Likert foram esses que estão aqui embaixo, né? Pronto. Aqui é uma análise um pouco mais detalhada do ponto de vista estatístico, que eu acho que não tem tempo. Pronto. Aqui, com relação à classificação e utilidade, mais uma vez, queria chamar a atenção que, em termos de adequação e completude, o Gemini, que é esse daqui de baixo, ele supera o humano. Tá? Por quê? O que acontece aqui? O Gemini ele não fica cansado, ele não fica distraído, então a chance dele perder alguma coisa é menor do que um ser humano. Claro que o ser humano ele vai ter menos omissões. Tá? Então ele consegue perceber quando há problemas e consegue identificar. Mais uma vez, aqui a gente tem o Gemini e o humano. E pronto, aqui outros elementos. Para as tarefas 3 e 4, que eram para identificar se era um humano, ou se era um LLM, ou se era um LLM local, a gente vê aqui que, pronto, o humano foi bastante classificado como provavelmente humano, mas ele foi o que mais foi classificado como ser humano com certeza, enquanto que o Gemini ele passou bem com a questão do provavelmente humano. Tudo bem?
Mesma coisa aqui, a gente tem, de novo, o Gemini não apresentando sinais de LLM. Ok? Pronto. Aqui é a distância do BERT score. Aqui é um texto dummy só para ver, ou seja, não tem diferença estatística significante entre os modelos de AI testados. E na análise DEEP, o que é o interesse aqui ao local, é que isso é importante. Ele tende a omitir nuances complexas em termos legais ou procedimentais para evitar risco de interpretação, de má interpretação. Ou seja, ele acaba sendo conservador e pecando por omissão. Ok? Pronto. Agora pedir ao professor. Boa tarde. Sim. Boa tarde a todos. Evidentemente, eu vou começar por dizer que nós apresentamos aqui um caso de estudo que efetivamente mostra que é possível desenvolver outros artefactos e trabalhar outras matérias. Evidentemente que este sistema tem algumas limitações. Existem ainda muitos desafios pela frente. Existe também aqui alguma falta de maturidade no sentido de colocar esses sistemas em produção ou em utilização, ainda requer algum trabalho, principalmente um trabalho que tem a ver com a sua multidisciplinaridade, por facto de dever envolver naturalmente especialistas na parte jurídica, como também naturalmente especialistas na parte tecnológica. Esses sistemas também, obviamente, precisam de supervisão humana, que é fundamental, e essa supervisão naturalmente tem que ser feita por vocês. Em matérias de IA, eu costumo dizer duas coisas que são bastante importantes. Em primeiro lugar, a inteligência artificial não faz milagres. Portanto, já tentei várias vezes até descobrir a chave do Euromilhões e nunca consegui. Portanto, não faz milagres. Em segundo lugar, a inteligência artificial, tal e qual como os humanos, comete erros. Evidentemente que existem dois tipos de erros. Existem erros que são graves, existem erros que não passam de falsos alarmes. No entanto, tal e qual como as pessoas, a inteligência artificial comete erros. E, portanto, é natural que esses sistemas também cometem erros, da mesma forma que os humanos também cometem erros. O que nós queremos é que, efetivamente, esses erros sejam inferiores aos erros que são cometidos pelos humanos. Portanto, se tivermos essa qualidade, evidentemente que já será bom. Também dizer aqui uma coisa que é muito importante, que eu costumo também dizer, que é o mais importante na inteligência artificial são os dados. Por isso é que o Francisco falou, de facto, em datasets, e, portanto, a engenharia, o trabalho de engenharia fundamental nesta área tem a ver com os dados, tem a ver com a criação desses dados. E tem a ver também com algo que é extremamente importante, que é criar perfis e também criar contexto. Porque nós, naturalmente, tomamos decisões diferentes em contextos diferentes, mesmo que os dados sejam os mesmos. E também, tendo em conta as pessoas diferentes, também tomam decisões diferentes, até porque têm uma sensibilidade, e na justiça também fala-se muito na sensibilidade jurídica, tem uma sensibilidade diferente também para abordar os problemas. E, portanto, é isso que é necessário também que esses sistemas possam refletir. Para terminar, algo também que para mim é muito importante, que é o facto de haver hoje em dia um regulamento para a inteligência artificial em 2024, 2025, quando a inteligência artificial foi criada ou foi inventada em 1956, portanto há mais de 70 anos, quando as ferramentas de machine learning mais importantes foram inventadas ou surgiram em 1943, e só o ano passado que houve um prémio Nobel que foi atribuído às pessoas que participaram nesses desenvolvimentos. É verdade que um bocadinho mais tarde do que 1943, mas de facto deve-se essencialmente a uma coisa, que é o aparecimento do ChatGPT. Portanto, o aparecimento do ChatGPT é que veio trazer novamente para cima da mesa os erros não, os medos, peço desculpa. Portanto, e é por isso que também hoje apresentamos um exemplo, que é um exemplo de inteligência artificial generativa, porque aquilo que está a assustar as pessoas neste momento é a inteligência artificial generativa.
Eu já trabalho com inteligência artificial desde 1987, quase há 40 anos. Já fiz muitos trabalhos de inteligência artificial até para a justiça. Eu trabalhei com o Ministério Público entre 1995 e 2002, onde já nessa altura apresentámos soluções de inteligência artificial até ligadas até à própria jurisprudência. Portanto, nada disto é novo. O que veio trazer, de facto, os receios foi o ChatGPT, foi a inteligência artificial generativa. E é por isso também que nós aqui trouxemos o exemplo da inteligência artificial generativa para tudo isso. Outra coisa também, naturalmente, que a inteligência artificial, principalmente este tipo de inteligência artificial, tem custos computacionais muito elevados. As máquinas, para treinar os modelos, muitas vezes consomem custos enormes de energia. Só para vos dizer que o Decathlon está em Guimarães, na Universidade do Minho, tem uma fatura de energia de cerca de 1.200.000 euros por ano, só de eletricidade, não é? E, portanto, muitas vezes é verdade que nós gastamos energia, e aliás, e para isso precisamos também de ar-condicionado, e precisamos de energia até para o próprio ar-condicionado, e, portanto, a energia necessita também de mais energia para resolver problemas de energia, portanto, e tudo isso tem custos muito graves, que faz também com que sejam importantes duas coisas. Primeiro, esta IA vai criar desequilíbrios e injustiças grandes, e também os países ricos é que se safam. É por isso que os Estados Unidos e a China estão à frente, porque têm dinheiro. Bom, é só isso. Muito obrigado. Pronto. Ok? Pronto. Tentando fazer um fecho. O que nós apresentamos foi um protótipo, de acordo até com o colega que está ali, e estávamos a falar um bocado. Nós estamos a usar o tal dataset, como é que lhe chamaste? Eu esqueci. Padrão Ouro. Padrão Ouro. Não, o ouro é que me estava a esquecer. Eu uso outro não. Pronto. Com as melhores práticas, isto é, aquilo que os especialistas estão a identificar como os melhores, neste caso, o nosso Padrão Ouro é ali o Dr. João, porque este é engenheiro. Eu há bocado estava a querer fazer uma brincadeira, que é que o engenheiro e o doutor, e fechava o parênteses, né, numa linguagem rigorosa, João Ferreira. E isso está, digamos, também aqui a simplificar, porque de algum modo depois ele usa aqueles computadores. Mas isso pode não ser feito assim. Nós já também conversamos com o Sr. Juiz Conselheiro, peço desculpa, que poderiam criar um modelo que nem tem que ser único, já agora, e que depois tem uma outra vantagem. Nós podemos adequar, porque aqui isto ainda não está aqui, mas nós já estamos a usar quando o Francisco falou nos níveis de abstração, não é? Diferentes tipos de linguagem para a escrita. Isto é, o que é que eu quero dizer com isso? Podemos ter rapidamente um sistema que, rigorosamente, do ponto de vista legal, apresenta o sumário, mas podem usar este mesmo sistema para construir com níveis de comunicação diferentes, isto é, para públicos diferentes, usando o mesmo rigor, mas numa linguagem diferenciada. Está bem? Da mesma maneira que nós aqui simplificamos os aspectos informáticos, se me permitem o atributo falar assim, também podemos aligeirar, entre aspas, os aspectos. Aligeirar não é a palavra correta que eu estou a querer usar, mas dizemos, usando uma linguagem mais acessível para diferentes públicos. Pronto. Isto para dizer o seguinte, que o passo que nós também já estamos a explorar é a geração de documentos. Já agora, nem começou por ser para questões jurídicas, começou para a educação. Nós temos, no caso do uso da educação, no caso do projeto Amália, onde uma necessidade que identificamos foi dar a possibilidade aos professores, aos nossos filhos, de poder gerar documentos de acordo com uma estrutura que eles querem pré-definir. E é isso que estamos hoje a fazer, é pôr estes sistemas. Por exemplo, imaginem, de história, estou a inventar, por acaso não estou a inventar porque é mesmo, onde ele cria um modelo, olha, para fazer resumos, uma coisa que nós fazíamos todos quando estávamos a estudar, cria a estrutura e o sistema segue, de algum modo, com determinados níveis de parametrização, aquela estrutura para construir o documento. Está bem? Tudo isto muito baseado já agora em RAG, que o Francisco não explicou bem, mas é que, no fundo, nós demos-lhe as fontes, temos que ser nós a identificar as fontes, porque achamos que é uma forma de controlar e diminuir a possibilidade dele alucinar, dele inventar, dele usar demasiado os dados não controláveis que há bocado o colega falou, no fundo, de LLMs generalistas, não é? Dizendo sobre estes textos que vais usar como fontes, como
doutrina, se quiserem, de algum modo, gerem isto. Pronto, no fundo é isso que estamos hoje a fazer, isso já testamos para alguns aspectos, funciona muito bem, parametrizado, isto é, são os colegas, os professores, enfim, os profissionais que definem a estrutura, o que querem cada uma e o sistema gera de acordo com aquilo. Com a nuance, como estamos a usar uma ferramenta, como o José Machado falou e muito bem, de IA generativa, nós podemos depois utilizar essa extraordinária panóplia de ferramentas ou de formas modais de apresentar a informação. Não é? Como eu costumo brincar, o primeiro exemplo que usamos até foi, confesso, de culinária, pegar numa receita e tentar transformá-la num sistema que explica como é que se aplica uma receita. Era um bolo já agora de chocolate. E para um leigo como eu, começou-me a identificar quais eram as tarefas mais simples, pegando em cada tarefa simples, gerava um texto, bater ovos, eu estou a inventar, obviamente, não é? Mas como eu não sabia o que isso era, gerou uma imagem, ou até me pôs um vídeo automático com o Paulo a fazer isto. Nada de extraordinário, nós já temos ferramentas gerais que fazem esse tipo de coisas, mas é esta a vantagem de usar este tipo de novas ferramentas ou de artefactos, como há bocado eu pretendi utilizar, e que nos abrem uma panóplia para sermos, de facto, muito mais eficientes, que alguém há pouco disse que o nosso problema é falta de tempo, e até falou do julgo a doutora Sofia, se não estou equivocado, que isso provocava, de facto, como a confiança que vamos ganhando da utilização alguma julgo que usou, preguiça mental, julgo eu chamo ilusão do conhecimento, já agora, não é? Mas isso tem a ver com a delegação cognitiva que podemos ou não fazer. Pronto. De qualquer forma, aqui o que nós pretendemos é um sistema que gera, mas que não toma decisões, nem o que faz é, basicamente, dar-lhes uma solução. Num primeiro momento podemos chamar de esboço, draft, mas que depois terá que ser sempre validado, tá bem? Pelo feedback humano, que é basicamente toda a tecnologia que está assente neste momento, funciona dessa forma, tá bem? E era isso que eu queria dizer. Obrigado. Queria dizer mais uma coisa. Cumprimos o tempo, até bem demais. Se alguém tem alguma questão a fazer, a colocar... Muito obrigado. Antes de mais, parabéns. Gostei, tive muito interesse e acho que foi muito bem explicado, mesmo para não engenheiros. Duas questões rápidas. Uma, o dataset pareceu-me relativamente pequeno. Qual é a razão? É uma questão de problema de LLM utilizado versus linguagem natural? O que é? E dois, só para clarificação, um dos exemplos, ou uma das vantagens que agora no final foi dada de usar um modelo geral é poder usar para outras funções, como por exemplo para propor o texto de uma decisão. É uma pergunta. Obrigado. Primeiro é muito simples, recursos humanos, foi só isso. Não é nada. Nós não podemos exagerar da utilização de recursos humanos do Conselho Superior de Magistratura e outros. E optamos por pouco, mas bom. Pronto, sinceramente, mas isso, como sabem, é um problema que é relativamente fácil de resolver, com recursos, obviamente. Mas aqui nós não queremos inventar, nem queremos ser mentirosos, que seja claro. Segundo, a segunda pergunta... não, a segunda, não era por isso, já agora, o que está a dizer não era por isso. Foi para, primeiro, começar a utilizar-se... Voltando aos recursos, de algum modo, não é? Primeiro, nós somos muito sensíveis, até por causa das conversas com a Alexandra, a colega Alexandra Silveira e Pedro Freitas, enfim, todos os juristas com quem trabalhamos, a questão da proteção dos dados e da privacidade, não é? Já agora, o problema que hipoteticamente aqui foi colocado pela Alexandra, não é? Só é problema se aquele dos documentos, primeiro, é o resultado, obviamente, que eventualmente contém, eu vou-lhe chamar alucinações, se me permitem falar assim, ou se o documento foi colocado num espaço público onde outros podem ter acesso à informação confidencial, certo?
Então, por causa disso, nós estivemos a testar várias soluções. E o que quisemos provar foi que mesmo com soluções locais, conseguiríamos resultados suficientes e em qualidade para a geração de sumários. Isto é, garantindo que temos vamos supor, no Conselho Superior de Magistratura, há lá um servidor adequado às características e à performance que entendam que será adequada, não é? Que isso não vai limitar a qualidade do sistema. Só esse tipo de experiências estivemos aqui a fazer. Porque, obviamente, ninguém consegue competir, quer em qualidade dos modelos, quer em performance com as grandes companhias. Isso é algo que é impossível, certo? E é isso que tentamos provar. E, de acordo com os estudos preliminares, o nível de rigor, que é disso que estamos a falar, que foi esse o esforço que o Dr. Simas Santos, a quem eu quero aqui agradecer publicamente, enfim, com um caso de estudo ainda pequeno, é verdade, mas demonstrativo, nos ajudou a provar. Está bem? E logo, as diferentes soluções com diferentes níveis, agora usando a sua linguagem de há pouco e da doutora Sofia, de risco, foram mais ou menos estudados. Desculpa, então percebi mal. Eu não... Eu percebi a sua pergunta. Ainda não... A resposta é, porventura, sim. Nós não estamos a explorar isso com sinceridade neste momento. Não, mas... Penso que sim. Mas não estamos ainda a explorar isso. Porque acho que, neste momento, mais do que isso, nós temos a arranjar a maneira de ganharmos tempo, não é? O passar do tempo, como eu costumo dizer, é sempre o mesmo. O problema é que nós estamos cada vez com aquele tempo a fazer mais tarefas. O que aqui estamos a tentar fazer é, pelo menos neste tipo de tarefas, que vamos ser claros, não é por fazer o melhor sumário que nenhum dos colegas aqui presentes é melhor ou pior juiz, ou decisor, se me permitem falar assim, e é nesse tipo... Desculpa? Ajuda muito. Não, certo, mas, digamos, não vai ser avaliado pela qualidade do sumário, é isso que eu pretendi dizer, mas é pela qualidade da decisão. E então, o que nós optamos neste momento, aliás, foi, no fundo, quando se faz um projeto, é um acordo, não é? No fundo, chegamos à conclusão que este tipo de tarefas, ou de funcionalidades, perdão, seria neste momento mais adequado. Dito isto, é óbvio que sim, o Compass, não é um exemplo claro. Mas porquê é que não queremos ainda ir por aí? Primeiro, porque é controverso. Segundo, por causa desta questão também, que há bocado brinquei, mas é sério o que eu digo. Eu acho que estamos aí para extremos, não é? Eu usei o exemplo da água, não é? Até a água não é neutra, tem pH, não é? Pronto. E acho que às vezes nos esquecemos disso, não é? As nossas decisões representam os nossos valores. Sim, mas tecnicamente é possível, obviamente, apontar. Aliás, foi tão possível que, hipoteticamente, a Alexandra já o demonstrou aqui, hipoteticamente, que é possível. Agora, se não for feito com o rigor que deve ser feito, corre o risco de correr mal. Está bem? De acordo com, já agora, de acordo com as estratégias que estamos a fazer, isto, se me permitem, é quase que utilizar o Word, entre aspas. É uma ferramenta como outra qualquer que podem utilizar, em que tentamos, devido ao ciclo de construção, com garantias, salvaguardas ao longo do processo, faz com que quem carrega no botão, de algum modo, no fim, usa o texto e é o responsável pelo texto. Acho que esta é a forma mais, neste momento, transparente e, se me permitem, correta, e que a mim, como cidadão, já agora, porque eu também sou cidadão, me parece mais adequada neste momento. Chama-se bom senso, como eu. Deixa estar, por favor. Ainda sobre a dimensão do dataset, eu questiono se o objetivo final é, em produção, ter um modelo, um Gemini ou algo do género, se é ter um modelo local, e corrijam-me se estiver enganado, mas pelas avaliações pareceu-me que o Gemini já estava ao nível do humano. Não sei se vi bem porque houve alguns slides que foram mais rápidos. Se o objetivo é, por exemplo, expandir, em vez de conotações humanas, um dataset de sumários sintéticos do Gemini. Isto na premissa de estar ao nível dos humanos.
E depois para o modelo local consideram que a qualidade atual, mesmo neste dataset reduzido, é satisfatória, se ainda há planos para treinar o modelo, por exemplo, destilar dos resultados do Gemini ou outro LLM. Ou seja, no fundo, qual é o trajeto que têm previsto deste sistema de ir de um POC para a produção? O dataset vai servir, acima de tudo, como orientador, não é? Eu nem sou capaz de lhe dizer, neste momento, se o número é pequeno ou grande. Pode parecer ridículo o que eu estou a dizer, mas é verdade. Quem vai ter que dizer serão os especialistas, não sou eu. Não é? Isto é, tem a ver com a diversidade que, obviamente, houver. Não é? Até podemos chegar a um momento em que só tínhamos um modelo. Não é? Um exemplo, que, de algum modo, seguindo um guião de construção. Neste momento, como ainda não há esse guião, isso é uma decisão que não me compete a mim. Aí já é, se me permite, ao Conselho Superior de Magistratura ou a qualquer entidade que tenha essa função. E eles é que vão ter que decidir. Não havendo o guião, esta é uma alternativa de encontrar, no fundo, as boas práticas, que é, no fundo, o que estamos a falar, não é? De construção, que para depois o sistema se guiar por elas. No fundo é isso. Logo, o número tem que ser honesto. Eu não sou capaz de dizer neste momento. É o número mínimo que garante a qualidade que nós pretendemos atingir. Essa é a palavra. E é isso. E nós estamos a tentar explorar os dois. Porque, de algum modo, o segundo exemplo que lhe falei é um exemplo em que segue um guião. Não sei se percebeu quando eu falei de gerar documentos. No fundo, o que nós construímos é um guião e vamos seguindo aquele guião. Se aquele guião todos aqui o aceitarem, depois é só uma questão de configuração que também não está aqui, mas que é de estilo, no fundo. Que queremos expressar mais ou menos algo e usar uma linguagem mais ou menos algo. Já agora, eu não sei se têm consciência, mas isto é um pouco... Isto vem de um trabalho que nós iniciamos, nós já temos há vários anos de bem isso, que tem a ver com a informação. Quando falam de deepfakes, essas coisas, nós temos estado a estudar esse assunto, até como forma de contra-informação, muito dos projetos que resultam disso. Logo, nós temos estado a ver isso, não é? Está bem? Penso que respondi às perguntas, desculpe. A questão... o local, peço desculpa. Falar para tanto doutor, como deve imaginar. O local... Primeiro, já há modelos que têm, de facto... Mas, na realidade, convém também aqui ser claro, nós estamos a controlar muito, não é? Obviamente é com prontos, não é? Aquilo que está ali não é um pronto, não é? E a resposta é, há modelos que já têm, na minha opinião, estão preparados para ter, de uma forma simples, mais rigor na construção. Um deles é o Gemini, mas nós tendencialmente estamos a migrar para ter uma solução local, porque essa tendencialmente vai garantir salvaguardas maiores para as instituições. Está bem? É isso que... Julgo que era isso que me estava a perguntar. Pela resposta fiquei com você. Estava agora a falar de escrever a decisão ou se ainda estava... Eu estava a referir Sim. Não falei de decisão em nenhum momento. Nunca falei de decisão aqui. Para decisão nunca falei. Ponto. A minha curiosidade era mais se nas avaliações comparativas. Sim. Claro. A opinião qualitativa era que a qualidade já era... Sim. Pode até responder o Dr. Pedro Freitas, que está a liderar essa parte já agora. Como foi estabelecido a ponto com o Conselheiro Simas Santos e que dei-lhe o dataset anonimizado, ou pseudo-anonimizado, ele depois não tinha acesso e comprometeu-se a não pesquisar os sumários para chegar ao... E eu confio num juiz conselheiro que de facto fez isso. A qualidade do Gemini em termos de produção de sumários está a par do humano. Está, pelas métricas que nós usamos, está a par do humano. O Gemini está num nível um pouco superior que o local neste momento, não é? Mas já há soluções locais que se aproximam também da Gemini. Falta, quer dizer, no
caso das infraestruturas tecnológicas que nós temos instaladas na universidade, não conseguimos correr esses modelos locais na sua globalidade, com um número de bilhões de parâmetro equivalente ao GEMANAI. Mas a rapidez de evolução dos LLMs vai levar a que, talvez dentro de 6 meses, tenhamos modelos locais com uma capacidade igual àquela que o GEMANAI tem neste momento. Portanto, é uma questão de tempo até chegarmos lá. Mas não temos para já a ideia de usar sumários sintéticos para o treino de modelos locais, que era outra questão que tinha colocado. Não temos essa ideia, nós vamos partir dos sumários humanos e apostar, sobretudo, na utilização de modelos locais. Curiosamente, tal como ontem tinha falado, aqui a China está-nos a dar uma ajuda, porque muitos dos modelos locais que estão disponíveis são chineses. Está ali mais uma. Bom dia. Bom, eu vim, acho que eu não sei se os senhores estavam presentes ontem, mas eu vim do Brasil, sou juíza no Brasil, e a gente tem um regulamento da inteligência artificial, e eu queria tirar algumas dúvidas, especialmente com relação a essa apresentação, que foi feita a demonstração. Ela foi feita com base no motor Gemma, né? Ele não foi feito no Gemini. Você mandou acho que para o Gemma. E eu queria saber se nessa interação que tem com o sistema local e nessa interação, quando você manda para o motor do Gemini, se existe uma proteção de dados ou se não, se esses dados são compartilhados, como na Perplexity, né? Se ele fica no servidor próprio e vocês só utilizam realmente o Gemini como motor propulsor dessa pesquisa. E com relação ao local, se talvez na análise do prompt, do gerador do prompt, isso não seria uma forma de otimizar esse processamento local em agentes especializados, porque o que eu acredito é que muitos têm falado de engenharia de prompt, mas poucos têm falado de engenharia de agentes especializados, e que talvez seja um norte para soluções locais, para que não seja tão pesado, né, para usar esses parâmetros menores de 2 bilhões. E eu vim aqui especialmente para conhecer a Amália mesmo, porque como ela é criada em língua portuguesa, eu acho que vai ser muito proveitoso também para nós. No tribunal, a gente está estudando qual a iniciativa melhor. Ainda o Tribunal de Justiça de São Paulo não escolheu uma das alternativas, exatamente por essa necessidade de segurança. Então, a gente está estudando essa questão local, essa questão de você utilizar o motor do Gemini, e para a gente tentar uma melhor solução. E aqui eu vislumbro uma grande possibilidade de respostas para eu levar para o nosso tribunal. Muito obrigada. Deixe-me dizer, em primeiro lugar, tudo o que nós tivemos até agora a usar são dados públicos. Tudo isto está disponível. Logo, essa questão não se colocou tanto. Tá bem? Pronto. Obviamente que o teste das soluções locais foi para quando isso não é possível, e em muitos casos isso poderá não ser possível. Tá bem? Pronto. Segundo, relativamente ao Amália, eu não trouxe aqui dados técnicos, não estamos ainda a usar, porque a primeira versão ainda só vai ser, a primeira versão de teste vai ser disponibilizada nos próximos, num breve espaço de tempo que não sei quantificar, ou melhor, sei, mas pode haver reajustes também. E de qualquer forma darei-lhe um contacto de uma forma direta, porque eu quero ser claro, não é a equipa do Minho que está a construir core, são os colegas tanto do grupo, não é bem do grupo do professor Arlindo, mas é da instituição onde está e de outros colegas da Nova, também. E por isso o seu dono, e obviamente serão eles os colegas que terão mais facilidade, digamos, e mais rigor, que é disso que também se pretende explicar todas essas questões, tá bem? Obviamente o Amália terá essa característica de ser um modelo de língua portuguesa europeia. Também queria ser claro com isso. Já agora,
porque de facto a quantidade de dados existentes, e obviamente de origem do seu país, faz com que seja até para nós muito difícil, não é, construir um modelo, entre aspas, se me permite, puro de língua portuguesa, tipo Camões, Fernando Pessoa, digamos assim, e não ir para o Jorge Amado. Essa é uma dificuldade que nós temos. Eu julgo que tudo vai depender dos níveis de risco, que há bocado e muito bem aqui foi falado. Soluções diferenciadas vão ter que ser colocadas em função, digamos, da sensibilidade dos dados que estamos a utilizar. Nada de muito novo. Na medicina isso também já acontece há muito tempo, não é? Há níveis de soluções e técnicas que são utilizadas em contextos e noutros, porque de facto estamos em níveis de riscos diferentes. O que nós aqui fizemos neste estudo foi experimentar uma gama para ver se os resultados com restrições eram ou não equivalentes e se neste momento, à luz de hoje, ontem, digamos assim, era possível construir soluções que atingem um determinado patamar que satisfaça o cliente final, não é? E o que nós conseguimos provar é que sim. Pronto, está bem? E mais do que isso também não lhe sei dizer, ou não quero dizer. Percebe o que eu estou a querer dizer? Pronto. Mas isso é que é importante, não é? No fundo, para diferentes níveis de risco, mesmo assim, conseguimos qualidade suficiente. Não é igual, eu nunca usei a palavra igual, que fique claro, isso seria mentira, não é? Da mesma maneira, com todo o respeito, que andar num carro topo de gama ou num utilitário como o meu, tem níveis de riscos diferentes, mas para o nível de utilização que eu tenho, é suficiente. Também não fazia sentido o meu avô tem um quintal de 10 por 10, usar um trator para lavrar, uma enxada, né? Pronto, que também pode servir como arma já agora. E dado o adiantado a hora, fechamos então este painel. Muito obrigado. Já estou habituado à censura.